Bom dia. Que satisfação estar aqui hoje, ver essa turma linda e animada, né? Eu acho que o meu tema tem tudo a ver com essa energia, com esse bem-estar, vamos dizer assim, tá? Queria muito agradecer o convite por estar aqui hoje com vocês, apesar da agenda, a gente se organiza para estar aqui, tá? Muito obrigada a todos os organizadores, está lindo o evento. E eu vou falar para vocês um pouquinho, eu acho que aqui todo mundo já tem uma vida ativa, né? Por isso que estão aqui hoje, então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. O envelhecimento ativo e qualidade de vida, o que vem ser isso, né? O que é o envelhecimento ativo? Quando a gente fala nessa palavrinha ativo, a gente não fala só da atividade física em si, né? A gente fala do ativo no sentido social, emocional, o vínculo, né, relacionado a tudo que nós vivemos hoje em dia. Então, quando nós falamos de envelhecimento ativo, nós vamos falar que isso interfere em quê? O envelhecimento ele é um processo contínuo, né? Nós nascemos, desenvolvemos, entrando no platô de adulto e depois a nossa fisiologia vai decaindo. Por que que isso acontece? E como que nós podemos fazer o processo de freio nisso aí? Como que nós podemos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos atuar e fazer para melhorar a nossa qualidade de vida? Então, o que vem a ser essa qualidade de vida? Essa qualidade de vida é o que nós fazemos quanto ao exercício para o nosso corpo e a nossa alimentação. Então, sempre vai ser essas duas coisas juntas. Com o procedimento, né, quando o fator tempo, ele vai fazer com que as nossas articulações, elas ficam menos maleáveis, né? A gente consegue, vai diminuindo esse ângulo aí. A gente consegue, com o tempo, a gente não põe a mão lá no pé para amarrar o calçado. Com o tempo vem as dores, todas as ites, né, as bursites, as tendinites. Todas as ites vêm aparecendo para a gente. Como que a gente faz? Olha, Vanderleia, isso é uma coisa que o tempo não tem jeito, mas a gente consegue retardar isso um pouquinho. Como que a gente consegue fazer isso? Como nossa fisiologia vai degradando, ou seja, nós vamos diminuindo a nossa capacidade física, nós precisamos manter isso aí. Para manter isso, a nossa alimentação versus atividade física vai favorecer essa permanência nesse platô por mais tempo. Aí vocês vão falar assim, Vanderleia, eu já passei da idade. Tem jeito mais não? Tem, porque o nosso organismo ele se regenera. O nosso organismo ele é capaz de reorganizar de acordo com a nossa atividade. Com o que nós pensamos, com o que nós comemos, com o que nós somos. Vocês já pararam para pensar que o nosso psicológico, o nosso emocional, o tempo todo, ele está envolvido como que a gente age no nosso dia a dia. No dia que você não está bem, você não quer ir a lugar nenhum, né? Você não quer conversa com ninguém, você vai ficando recluso. Isso as pessoas à nossa volta mandam muito. Então os filhos, os netos, todo mundo à nossa volta é aquele que fala assim, não, vamos entrar num grupo de atividade, vamos sair no domingo, vamos fazer alguma coisa diferente. Isso nos ajuda o quê? O social. O social nos permite a quê? A melhorar a nossa autoestima, não é? Melhora a nossa autoestima. Quando melhora a nossa autoestima, a gente consegue fazer o quê? Se um colega te chama, vamos fazer uma aula. Aí você quer ir junto. Então isso é motivador. É motivador porque te leva numa condução de aula ou de fazer uma atividade física. E a atividade física promove o quê? Nós temos um hormônio maravilhoso que é liberado, né? A serotonina, a dopamina, que são hormônios que dão satisfação de prazer. A atividade física, porque quando a gente faz atividade física, a gente fica bem?
porque libera esses hormônios que faz bem para o nosso organismo. Se você não está bem, estressado, você vai liberar o cortisol. Cortisol é o que ataca as suas células, é que vai te envelhecer, é que vai te deixar para baixo. Então, o que nós precisamos verificar quanto a isso? Mantém em equilíbrio o nosso metabolismo, o nosso organismo. Então, se nós estamos com pensamento positivo, alimentação adequada. Quando eu falo em alimentação adequada, eu estou falando, não é aquela coisa tão bitolada, né? A gente pode comer de tudo, desde que de forma organizada. Porém, tem coisa que faz tão mal que não tem necessidade da gente alimentar. Eu costumo falar muito para os meus alunos o seguinte: tem lá a salsicha. O quanto faz mal para você? Qual satisfação que você tem em alimentar em saber que aquilo vai te destruir? O refrigerante. Se você toma um copo de refrigerante, ele leva o seu sangue a uma acidez que você precisa de 32 copos de água para voltar o pH, o nível de acidez do seu sangue, ao normal. Só para a gente ter uma noção, o quanto nós degradamos o nosso metabolismo. Aí você coloca o prato super lindo, colorido, né? E aí você vai tomar um refrigerante. Refrigerante, ele dilacera. Vou falar o linguajar da minha mãe agora, né? Nós temos lá o nosso intestino delgado. Como diz a minha mãe, não tem o limo da tripa, minha filha. Aquilo lá é que absorve as vitaminas. Aí você se alimenta super bem, prato super colorido, e aí depois o que você faz? Toma o refrigerante. O que ele faz? Ele tira aquilo tudo dali. Cada vez que você tira aquilo ali, o seu corpo tenta regenerar de novo. Você toma de novo, tira tudo de novo, regenera de novo. Todas aquelas vitaminas que você achou que estava alimentando bonitinho, não está sendo absorvido pelo seu metabolismo. Então, e além disso, eleva o pico de glicose lá no topo. E o pico de glicose lá no topo faz o quê? Seu organismo fala assim: opa, muita energia, deixa eu sugar para mim. Aí vem os nossos pneuzinhos, né? Aí vem as nossas gordurinhas extras. Cada vez que há pico de glicose muito alta, seu metabolismo suga. E quando suga essa energia, ela é estocada em forma de gordura no nosso corpo. E a gente sabe que o excesso de gordura, além de ser prejudicial, ele leva a aparecimento de outras doenças. Então, o que acontece? Nós temos dois tipos de corpo, né? Que é o estilo androide, que é mais o masculino, mas eu também sou. Não sou ginoide. Ginoide são as mulheres que é fininha aqui e tem quadrilzão, né? Infelizmente eu não sou. Mas o que acontece? Quem é estilo androide, por isso que a maioria dos homens possui doença cardíaca, aparecimento de doença cardíaca mais cedo que as mulheres. Por quê? Quando essa gordura que a gente pega nela já está aqui do lado de fora, é porque os nossos órgãos já estão tomados. E aí, se os nossos órgãos estão tomados, o que vai acontecer? O coração vai bater com eficiência? Não, vai ficar carregado. O nosso metabolismo, lá o nosso intestino delgado, na hora de fazer os movimentos peristálticos para acontecer a digestão, vai acontecer de forma adequada? Não. Aí o metabolismo vai ficar mais lento, vai sugar mais energia ainda e vai aumentar a gordura ainda. Aí tem o fígado, os rins. Então, tudo isso é prejudicial. Então, aí você fala assim, Vanderlei, então a pessoa que é androide, né, que tem a gordura mais em cima, ela é mais perigosa para a saúde. Sim. É mais perigosa para a saúde. Por isso que quando a gente fala de atividade física, nós falamos de composição corporal, a gente não fala de peso, a gente fala de composição corporal, por quê? Tem muita gente que é magrinha, mas tem muita gordura. Tem muita gente que é mais cheinha, mas tem mais músculo do que gordura, que é o ideal.
principalmente para o envelhecimento. Com o envelhecimento já é natural nós perdermos mais músculo, principalmente as mulheres. Nós mulheres, com a função que nós temos de procriação, que o Papai do Céu nos deu, né? Nós possuímos mais gordura corporal, porque a gordura é que carrega as vitaminas A, D e E, que é responsável para a manutenção do feto. Por isso que nós temos menos músculo que os homens, né? Só que com o envelhecimento nós sofremos mais com isso, porque vai diminuindo a massa muscular. Os homens também vai diminuindo a massa muscular, porém nas mulheres é mais rápido. Por isso a atividade física, a musculação ou qualquer outra atividade que vai ajudar na melhora do aumento da massa muscular e a diminuição do tecido adiposo, da gordura, ajuda muito na qualidade de vida, na sua saúde. Então, a alimentação, então eu estou citando só uns exemplos, né? Eu citei o exemplo da salsicha, que é pior, e o refrigerante, mas nós temos N tipos de alimentos que são super prejudiciais à nossa saúde. Por exemplo, a margarina. Se você colocar lá, nenhum mosquito vai nela. Só a gente aqui come. Né? Então, são coisas. O excesso de carboidratos. Você fala assim, não, eu cortei o açúcar, Vanderleia, porque excesso de açúcar, né, glicose sobe. Carboidrato, ele é açúcar. Então, você está lá, vai comer o pão. O pão, além dele ter o carboidrato em excesso, ele também tem o cromo, que vai ser prejudicial à nossa saúde. Então, a gente tem, eu falo que eu preciso voltar na minha época, né? Eu só sou pequenininha, mas sou da época que a gente tomava o café da manhã com inhame, com batata, com mandioca, né? Com queijo, com batata. Eu sou dessa época. A época do lampião, da lamparina, né? Essa é a minha infância. Isso é viver, né? Então, o que acontece? A gente vem para uma modernidade e traz junto com isso, o que hoje traz muita doença, é o que nós alimentamos. Hoje, cada vez mais pessoas jovens estão aparecendo com algum tipo de doença que antigamente a gente só via em pessoas mais idosas. Isso porque o nível de sedentarismo aumentou. O que a minha mãe faz hoje, eu não sei se eu chegarei na idade dela fazendo. Porque a minha mãe, ela tem 70 anos, mas é aquela pessoa que, se vai para a roça capina, roça, faz os quitutes lá no fogão a lenha. Eu falei que eu não sei se eu chego lá desse jeito. Essa atividade toda, essa energia toda, e além de caminhar, ajuda, faz tudo em casa, essa energia toda se dá pelo quê? Essa vontade que a gente tem em manter a saúde. Então, a nossa composição corporal ela tem que estar de acordo para a gente manter isso, né? E a nossa alimentação. Para isso, nós temos o quê? A qualidade de vida, porque a nossa fisiologia ela vai mudando. E aí, eu coloquei aquele gráfico só para a gente entender o que acontece com a nossa vida. Então, nós temos lá o verde e o vermelho. Você imagina que lá, o envelhecimento saudável e o patológico é o vermelho. Nós nascemos, crescemos, entramos num platô, dependendo de como a gente pratica a nossa alimentação e a atividade física, a gente vai demorar para descer a ladeira. Eu brinco que é descer a ladeira. Essa ladeira vai ser menos íngreme, né? Se a gente não consegue fazer isso, o que vai acontecer? Nós vamos entrar numa incapacidade mais rápido na velhice. E aí, o que nós preparamos para os nossos filhos e os nossos netos? Né? Qual que é a alimentação que nós estamos dando para eles? Às vezes, tem algumas pessoas que falam assim, mas coitadinho, nunca tomou um refrigerante, está dando refrigerante à criança na chuquinha. Coitadinho mesmo. Porque você está destruindo a criança. Os chips, os biscoitos recheados.
Isso não traz benefício. O excesso de doce é gostoso, né? É uma delícia, chocolate, né? Uma coisa assim. Mas prefiram o chocolate meio amargo. Fala assim, Vanderlei, a vida já é tão amarga, para que eu vou querer um chocolate amargo? Né? Mas é uma questão de paladar. A criança ainda não desenvolveu esse paladar para o doce. Se a gente não colocar doce no início do suco, só o suco de fruta, ele não vai sentir falta, ele nunca experimentou. Aí nós somos adultos, experimentamos e falamos assim, não, está péssimo, está pouco açúcar. A criança nunca experimentou, ela não vai saber. É a gente que vai criar esse paladar, né? Então a gente tem que saber como que isso se organiza. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho a alteração que acontece no nosso corpo quando a gente vai envelhecendo. Então, no nosso sistema nervoso central, nós vamos diminuindo a quantidade dos nossos neurônios. Porque imagina que essa sala toda aqui é um cérebro. Cada um de vocês é uma célula do cérebro, os neurônios. Eles sozinhos, eles não fazem nada. Agora, se eu começar a pedir para vocês, todo mundo dar as mãos de forma que todos ficam conectados, isso quer dizer o que a gente chama de sinapse. Se eu pedir para vocês dar a mão de forma que todos vocês ficam conectados, se eu passar uma informação na mão, não preciso falar, só com toque. Se eu der 2 apertos na mão dela aqui na frente, se eu perguntar para o último lá atrás, tem que chegar lá. O nosso cérebro é assim. Ele só consegue mandar informação se a gente estimula. Se a gente não estimula, só fica as células soltas. E célula solta adianta? Com o envelhecimento, a gente fala assim, não estou lembrando mais de nada, gente. Esqueci isso. Esqueci aquilo. Ih, tem que escrever. Se não escrever, minha filha, já não estou pensando em nada, já não estou lembrando de nada. Não é isso? O que acontece? Só que a gente tem que estimular o nosso cérebro. E o nosso cérebro é estimulado de que forma? Quando vocês olham para mim, se eu ficar paradinha aqui igual um poste, vocês vão ter uma imagem, né? Então vocês estão me ouvindo e vendo. Se eu não tivesse aqui, vocês estariam só me ouvindo. Só me ouvir, como tem muito estímulo, vocês vão perceber que vai ficar mais disperso. Então, é a forma de entrada de estímulo. Vocês acabaram de fazer uma aula maravilhosa aqui na frente, não foi? Então, todo mundo para lá, e abre o braço e vai para lá e volta para cá. Então, é o quê? O estímulo do meio ambiente que o seu cérebro captou e mandou informação para você fazer o movimento. Cada vez que você estimula o seu corpo, o seu cérebro a isso, ele cria mais sinapse. Cada vez que ele cria mais sinapse, você vai melhorando a sua capacidade intelectual. E aí, em todas as áreas. A área motora, a de memória, a visual, a auditiva. Então, a gente precisa de estímulo, e se a gente não praticar, isso não melhora. Porque não adianta as células, precisa haver o quê? A sinapse. E a sinapse só acontece quando eu estimulo. Quem veio aqui para frente e fez a coreografia para lá e bateu palma, entrou no ritmo da música, vai perceber que daqui uns dias, 3 aulas mais ou menos, já consegue fazer essa coreografia toda sozinho. Por quê? É muito mais fácil fazer sinapse quando nós executamos com o corpo, quando nós fazemos movimento com o corpo. Por isso que o movimento ele é tão importante. E para falar de reabilitação, a reabilitação, gente, ela é toda de movimento. Toda de movimento. Você vai falar assim, Vanderlei, mas o meu caso é lá na memória, eu preciso de movimento? Sim. A vivência corporal é que faz melhorar. A vivência corporal é que faz com que as nossas sinapses aconteçam de forma mais rápida e mais eficaz.
Então é necessário que verificamos por quê? Nós temos substituição de neurônio? Não, nós temos sinapse. Declínio dos neurotransmissores. O que é neurotransmissor? Neurotransmissor é a capacidade de passar uma informação de um neurônio para o outro, tá? Acumulação de amiloide, que é o quê? Quantidade de proteína que vai aglomerando e fazendo com que aquele lado não funcione de forma adequada. E quando a gente pratica atividade física, o que acontece? Coração aumenta a frequência, não é? Respiração aumenta a frequência, não é? E o que isso faz? Se o coração está aqui quietinho, ele aumenta a frequência. Isso quer dizer que o nosso miocárdio, que é o músculo do coração, ele está fazendo exercício. E se ele está fazendo exercício, ele vai ficar mais forte. E a respiração é a mesma coisa. Nós temos os músculos que abrem a nossa caixa torácica, né? Que é os intercostais e o diafragma. Então, quando a gente inspira, ó, o que acontece? Aqui aumenta, a caixa torácica aumenta, e aqui abaixa, por isso que o abdômen fica protuso, e depois você volta. Esses músculos, com o tempo, vai acontecendo o quê? Vai diminuindo essa capacidade dele. Com a atividade física, o que eu faço? Eu faço eles aumentarem a atividade. Eu faço os meus intercostais trabalhar, o meu diafragma trabalhar, automaticamente eu vou manter o volume pulmonar. Mantendo o volume pulmonar, a quantidade de ar que vai para o pulmão e que vai acontecer o quê? A troca gasosa mais rápido. Acontecendo a troca gasosa, que é o oxigênio que a gente precisa, e manda o gás carbono para fora, não é isso? Vai acontecer o quê? Mais oxigênio para o músculo em atividade. Aí ele vai aumentar o seu volume. E vai melhorar o quê? A circulação. Outra coisa que é fundamental. Por que a circulação, gente? Por que a circulação? Nós não temos musculatura? A nossa musculatura, gente, quando a gente faz assim, ela não contrai? A perna não contrai quando a gente anda? Principalmente nós mulheres sofremos muito com isso. O que acontece? O músculo vai diminuindo a tonicidade. O retorno venoso vai diminuindo, porque lá nas nossas veias tem umas válvulas, que elas vão fazendo assim, para o sangue subir, para vir para o coração, para mandar para o pulmão, depois de oxigenado, manda para o coração de novo, ou mandar para o nosso corpo. Só que no momento desse retorno venoso, essas válvulas com o tempo, ela vai ficando frouxa. Aí vai acumulando sangue lá nas nossas veias. Aí a gente vai dando varizes, a gente vai dando problemas de veia. Não é isso? Nós precisamos o quê? Fortalecer essa musculatura, porque a musculatura forte, ela comprime as nossas veias, fazendo com que esse retorno venoso aconteça. Ah, Vanderleia, mas eu já tenho problema de veia. O angiologista que vai verificar qual o nível que está e vai passar para você a meia e você vai manter a atividade física normal. Porque a atividade física, ela vai favorecer, ela vai ajudar nesse desenvolvimento do músculo para fazer com que a circulação melhore. Melhorando a circulação, tem o quê? A melhora da oxigenação e a melhora de quê? Manter esse músculo todo nutrido. Não é o sangue que leva oxigênio, não é o sangue que leva todas as vitaminas e energia para as nossas células? Então isso vai ajudar a manutenção do seu corpo. Com o tempo a gente vai tendo o quê? As nossas artérias, elas vão diminuindo o calibre, elas vão ficando mais espessas, né? Com a atividade física vai inibir, a gente gasta energia e vai inibir com que aconteça o quê? A gente não tem as placas lá nas nossas artérias? A atividade física facilita não acumular os triglicerídeos ali. Então, automaticamente, vai facilitar o quê? Esse sangue aí para o seu corpo
e a retornar através da atividade física, que melhora e muito essa circulação, tanto de ida quanto de retorno venoso, tá? Vai a arterial e volta a venosa. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é a questão óssea e cartilagem. Vocês já pararam para pensar que tem hora que você fala assim, ai meu Deus, meu joelho já está até estalando, não é? Nossa, eu já tô enferrujado. Quando a gente fala dessa questão de enferrujado, nós precisamos traçar um trabalho para melhorar a questão da mobilidade articular. Porque se a gente tá aqui o joelho, são duas epífises ósseas assim. Não tem músculo trabalhado ali, está tudo fraquinho. Quem vai segurar essa articulação com o seu peso todo? Ninguém. E aí, dependendo de como você anda, se você anda muito de salto ou não, se você anda muito de salto, faz isso. Aí começa o desgaste da cartilagem. Aí fala assim, nossa, eu estou com condromalácia patelar. Aí vai falando todos os nomes que existem, né? Desgaste de cartilagem, porque a cartilagem ela não vai regenerar depois. Então, para não acontecer isso, o que nós precisamos? Trabalhar os músculos, trabalhar o que nós chamamos de estabilizadores do joelho, para manter essa articulação organizada. Se mantermos essa articulação justa, com músculos fortes, vai ter algum problema de joelho? Vai ter dor no joelho? Vai ter dificuldade na locomoção? Não. Porque com o envelhecimento, a nossa perda muscular vai acontecendo e nós passamos de uma postura assim para essa. Ó. Vocês já perceberam? Nós vamos para essa postura. Por que nós vamos para essa postura? O desgaste natural ósseo que vai acontecendo e a perda muscular. O que nós precisamos trabalhar? O que menos é trabalhado? A parte posterior. Vocês já perceberam que a gente não trabalha muito a parte posterior? Todo mundo quer trabalhar abdominal, quadríceps, né? Vamos ficar de coxa bonita, barriga sarada, não é isso? Esquece das costas, aí a gente começa a andar assim. Aí o abdômen fica protuso aqui, joga aqui assim e começa. Imagina eu deste tamanho andando assim, gente. Eu vou diminuir mais uns 5 a 10 centímetros, pensa. Não tem jeito, né? Aí a pessoa some. O que acontece? Nós precisamos fazer um trabalho, principalmente a nível de escápula, porque a gente tem a tendência de fazer essa rotação de ombro, para manter o quê? Postura. Postura nos ajuda na respiração. Outra coisa que nós não sabemos é utilizar respiração. O tempo todo a gente faz aquela respiração curta em atividade física. Não. Inspira em 2 etapas e expira em 2 etapas. Então você vai... Joga. E quando joga o ar para fora, o abdômen, encosta ele lá nas costas. Mesmo se não encostar, gente, é para pensar nisso, porque aí faz a contração certa. Então, inspira. Isso aqui abre. Peitoral tem que abrir. Abre e expira. Joga. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente já está trabalhando os nossos intercostais, nós estamos trabalhando o nosso diafragma e nós estamos trabalhando o nosso abdominal. Porque o que segura a gente aqui? Só temos a coluna aqui, ó, não temos ossos aqui não. O que segura? Só o músculo abdominal. E aí, a gente esquece que a gente existe ele, né? Aí a gente senta, se larga. A gente anda, se larga. Até arrasta, né? De vez em quando você olha as pessoas que arrastam. Eu falo assim, gente, anda, não arrasta não. Tem que ter energia, né? E aí você perceber que a gente precisa se dar conta disso. Não é falar assim não, porque normalmente quando você anda mais assim, todo mundo fala assim, não, fulano metido, né? Não é essa a questão. É uma questão de saúde. Postura. Porque a postura te ajuda na respiração, porque a postura mantém o seu corpo reto para não ter desgaste nas vértebras,
Porque a postura te ajuda a não sentir dores articulares, porque à medida que vai havendo rotação aqui, ó, vai vir todas as ites, as bursites, porque dona de casa é assim, a gente, né? Só esfrega aqui. Esfrega aqui, trabalha o quê? Só a musculatura peitoral e aqui, não é isso? E aí, continua. Só esfrega aqui e varre aqui. Só a musculatura da frente. A gente esquece que nós temos a outra lá, para estabilizar. O que nos estabiliza? É o trabalho de um lado e de outro. Então, aí o médico fala assim, então você precisa fazer fisioterapia. Depois você precisa fazer atividade física. Aí vocês têm aquela atividade física que pega o bastão, o cabo de vassoura mesmo, que coloca aqui atrás, não é? Faz assim? Excelente. Aí você vai começar a perceber que tem algumas atividades que trabalham a parte anterior, aquela que você deita, faz tipo uma canoinha, que os professores falam assim, vamos fazer canoinha. Ótimo. Aqui a gente tem que trabalhar a lombar. Por que nós vamos trabalhar a lombar? A gente não varre casa? Limpa chão? O que a gente usa? Aqui. E se aqui não tiver travado, o peso fica onde? Na lombar. E aí daqui a pouco você está assim, gente, estou com a dor nessa cadeira. Não é? Com a dor nessa cadeira, não sei o que eu arrumei, não, estou com a dor nessa cadeira. É a postura errada. É como que a gente faz as coisas. E a gente tem uma mania de pegar balde cheio de água assim, né? Nós temos que aprender. Quando a gente abaixa para pegar balde de água, a gente abaixa aqui. O peso fica onde? No quadríceps. A gente não abaixa assim para pegar um peso. Olha para você ver, fica toda torta. Aí torce aqui. Nossa, mas me deu uma dor muscular. Então a postura, quando a gente trata de postura, é desde o andar, do que a gente tem normal, a forma que a gente executa as atividades da vida diária. Então, você vai fazer alguma atividade, pensa que isso aqui é fraco. Eu preciso trabalhar. Eu consigo trabalhar isso utilizando respiração, eu consigo trabalhar isso na atividade física diária. Todo dia, na hora que eu acordo, desde a hora que eu acordo, como que vocês levantam? Vocês conseguem fazer aquela virada do lado, fazer assim, subir, aí que a perninha vai para o lado da cama e levantar? Tem gente que é perfeito, faz isso. Mas a maioria das vezes eu falo assim, nossa, eu estou errando hora. E já levanta, né? Com o tempo a gente descobre que se a gente fizer ainda aquela espreguiçada na cama, a gente põe uns 10 minutos antes, né? Só não pode colocar o soneca, porque aí não vai adiantar. Dá aquela espreguiçada, levanta a lateral, coloca as pernas e levanta. Isso facilita para a gente, para não ter torção de coluna, principalmente quando a gente está em determinada idade da nossa vida. Então, isso não é para falar assim, Wanderley, isso é só para quem é idoso? Não, não. Nós temos que aprender a fazer isso desde lá, para a gente ter um prolongamento de vida maior. Hoje, no Brasil, a gente já percebe que existe, né, a longevidade. Graças a Deus por isso, que eu estou pensando assim no meu 150, não sei, né? A gente quer viver mais. Quanto mais a gente vive, mais a gente quer viver, né? Então a gente precisa disso aí. Alteração cardiovascular. Alteração cardiovascular, então. Quando a gente vai envelhecendo, nós vamos tendo o quê? Nível de vascularização arterial e venosa. Nós vamos diminuindo a massa do nosso coração. Olha para você ver. Vai ficando fraquinho. Se vai ficando fraquinho, com atividade física, vai acontecer o quê? Aumento da massa, porque vai ter a atividade de dilatação, que a gente chama de diástole e sístole. O que é diástole? É quando o coração enche, sístole é quando ele contrai e manda todo o sangue para o nosso corpo, né? Nós temos o direito e o esquerdo, o átrio ventrículo direito, o átrio ventrículo esquerdo. O direito é sangue venoso, vai para o pulmão, que a oxigenação volta para o esquerdo vai para todo o nosso corpo já oxigenado, levando os nutrientes e oxigênio. Então, essa alteração na condução sanguínea também em virtude de quê? Dessa fraqueza. Então, ele vai mandar pouco sangue.
Aí, fala assim, Vanderlei, eu tenho hipertensão, né? Eu tenho hipertensão. Isso se dá por quê? Com o tempo, as nossas artérias já vão endurecendo. E aí vai acumulando as placas. Manda o sangue. Eu tinha um calibre desse jeito. Com a diminuição, por causa das placas, eu diminuí. Vai fazer o quê? A pressão sanguínea ali vai aumentar. Isso é hipertensão. Aí acontece o processo de regurgitação de sangue. Se eu tinha condição de um volume de sangue, que não vai ter passagem mais, ele vai tentar voltar e já está vindo mais sangue. Então, com atividade física, o que a gente faz? Vai mandando mais, isso aqui vai ter que ir melhorando. Nós vamos utilizando todos os nossos triglicérides. A gente tem o HDL e o LDL, lembra lá? A gente sempre lembra desde lá, o LDL é o colesterol do mal, né? O HDL é o do bem. Então, nós precisamos estar positivo, porque ele é que ajuda a combater o outro. E nós achamos eles em amêndoas, abacates, azeites, etc. Né? E o LDL é o que vai mantendo isso lá. Então, nós precisamos ter atividade física e alimentação o tempo todo pensando nisso para a gente ter uma melhor qualidade de vida aqui. Tá? Aqui que eu falei para vocês sobre a diminuição da elasticidade do pulmão. O pulmão, ele é igual uma esponjinha. Quando a gente pega nele, ele faz assim, chac, chac. Sabe aquelas pontinhas da esponja? É a mesma coisa. Ali são os alvéolos, onde acontece a troca gasosa. Ele tem uma capacidade de expandir, encher de ar e trocar o gás carbono pelo oxigênio. Com o tempo, essa capacidade de diâmetro vai diminuir. Por que eu falei para vocês que nós precisamos trabalhar o intercostal e trabalhar a respiração? Então, Por quê? Nós precisamos aumentar sempre. Nós estamos diminuindo com o envelhecimento, nós precisamos manter essa caixa torácica aberta, para esse volume de ar manter, essa capacidade inspiratória e expiratória acontecer. Enfraquecimento dos músculos, que eu já falei para vocês. O que seria essa capacidade vital? Capacidade vital é a capacidade de volume de ar que você consegue inspirar e expirar. Então, tem pessoas que falam assim, nossa, eu fiquei até zonzo. Se eu fizer, ó, o máximo que você conseguir inspirar e o máximo que você conseguir expirar. Então, isso é o que a gente chama de volume vital. Esse volume é o que a gente hoje, nas clínicas, existem, né? Nas faculdades também a gente trabalha com isso. Existe, então, o que a gente chama de um teste de espirometria. O teste de espirometria, ele é capaz de verificar qual o volume de ar que você, né, e de oxigênio que você está consumindo na inspiração. Quanto que o seu corpo está gastando para isso? Só que com isso, o que a gente verifica? Se a gente for mensurar o quanto nós precisamos trabalhar para o nosso corpo, que a gente precisa todos os dias. Como que a gente precisa para o nosso organismo funcionar de forma adequada e a gente não tem. A gente não tem em função de quê? Do não respirar correto durante a atividade física e fora dela. Nós precisamos aprender a respirar. Então, aprender a respirar não é fazer essa respiração curtinha que a gente faz, é inspirar e expirar, trazendo o abdômen lá. Vocês vão perceber que daqui uns dias você fala assim, nossa, está mais firme esse negócio aqui. Só inspirando e expirando de forma correta durante o dia, durante as nossas atividades. E manter isso aqui organizado, né, o ombro. Com essas alterações, o que vai provocar, então? Aumento de utilização de outros músculos que vai tentar compensar. Então, a gente vai utilizar outros músculos, aí vem as dores, tá? Aumento da energia despendida, gasto energia danada para reorganizar outro tipo de musculatura. Por exemplo, quando a gente está assim, nessa posição, para a gente respirar, o diafragma vai de forma correta? Não.
Aí a gente puxa outros tipos de músculo para ajudar, para tentar ajudar. Automaticamente a oxigenação não vai acontecer de forma adequada no nosso organismo. Então é necessário que possamos manter, né, para poder fazer a abertura do tórax e puxar ali o diafragma. Com o nosso envelhecimento, vocês vão perceber o que é reflexo de tosse. Por que a gente tosse? Por que a gente espirra? Já pararam para pensar nisso? Quando tem alguma partícula, porque no nosso sistema respiratório tem várias células aqui. Quando chega uma partícula que ele não é capaz, e ele vem trazendo essas partículas para fora, porque a função é aquecer, umidificar e filtrar o ar, não é? Quando vai alguma partícula que é grande, que ele não consegue trazer ela de volta, eu falo isso para o meu filho, por isso que a gente tem a caca do nariz, né? Quando não consegue trazer isso de volta, a tendência é fazer o processo o quê? De espirrar, para jogar isso para fora. Tá? Então isso é importante, isso é um momento de defesa do nosso organismo. Quando a gente tosse, é porque tem alguma coisa incomodando. Normalmente é o processo de secreção que está acontecendo lá por trás, principalmente em criança. O processo de secreção está acontecendo lá por trás e ele começa a tossir. É um reflexo. Então isso é para o quê? É uma forma de proteção do nosso organismo. Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre o sistema urinário, que é muito comum, principalmente em nós mulheres que temos filho, né? E aí, com a idade, a gente vai tendo o quê? Urina com mais frequência, né? O que a gente chama de incontinência urinária. O que acontece? Isso em virtude de quê? A gente tem a musculatura da pelvis, que a gente precisa ser trabalhada. Não é isso? E aí tem umas pessoas que falam assim, mas Wanderleia, como que trabalha? Aí quando vai fazer atividade física, a gente faz o processo de contração ou descontração. Isso ajuda a manutenção do sistema urinário, porque é muscular. Não é isso? Então a gente tem, qual que é? Por exemplo, você vai urinar, você faz a contração, parou o xixi. É essa contração que você tem que fazer. Se a gente conseguir fazer isso 3 vezes, 30 vezes, 3 de 30 por dia, já é o suficiente. A gente sentado mesmo, a gente consegue fazer. Isso é para quê? Evitar continência urinária. Nós que somos mães, né, que já passamos, tem mais de um filho, 2, essa musculatura ela fica enfraquecida. Automaticamente o quê? Desce a bexiga, e aí começa o problema urinário. Então, trabalhar essa musculatura é necessário para a questão de saúde da mulher, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? O tônus abdominal e da pelvis vai diminuir, por isso que a gente precisa melhorar. E aí, os homens também não ficam fora dessa, não, né? Possui o que a gente chama de alargamento da próstata. Com a idade, isso vai acontecer. Então, é necessário que sempre haja o quê? O tipos de exame para verificar como que está. Por isso que existe lá os exames que é para fazer para o gênero masculino, tá? E a diminuição da capacidade da bexiga. Ela não expande tanto mais para a retenção de uma quantidade maior de líquido. Então, é necessário o quê? Com essas atividades físicas da pelvis, ajuda nessa manutenção, a melhorar essa qualidade aí a nível urinário, tá? Do sistema urinário. Outra coisa que a gente tem é a alteração nas papilas gustativas. Nós temos a alteração gastrointestinais. Vocês já perceberam que com o tempo, a coisa que não é tão doce, você precisa colocar mais doce para você sentir. Eu falo isso pela minha mãe. Às vezes o suco que ela faz para mim está melado, mas para ela está ótimo. A comida dela está muito temperada, para mim, para ela está ótimo. A gente vai perdendo essa sensibilidade com o tempo. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque na perda dessa sensibilidade, vocês vão perceber que eles vão perdendo essa sensibilidade e vão utilizando mais condimentos que faz mal à saúde, para ter gosto, para sentir gosto. E sentir esse gosto, você coloca mais açúcar onde não deve, você coloca mais sal onde não deve. Né? Aí tem aqueles temperos prontos.
que também vem com muitos condimentos que também não ajudam em nada a nossa saúde. Então o suco tem que ser natural, aquele suquinho atrapalha totalmente, tem muita coisa que atrapalha lá nos rins. Então a gente tem que prestar atenção o que a gente alimenta, o que vai ajudar a gente aqui. Temos o quê? Diminuição de apetite, diminuição na ingestão de água. Diminui água. O nosso corpo é 75% de água. Aí você fala assim, Vanderlei, eu não tenho sede. Não vai ter por causa dessa diminuição no nosso sistema que tem, mas a gente tem que tomar água, 2 litros de água por dia. Está com sede? Não, mas você olhou lá, carrega a garrafinha, porque nós desidratamos, os idosos desidratam muito mais rápido do que o adulto, tanto quanto a criança. Vocês viram lá no gráfico? A gente sobe, depois a gente desce. Então, quando a gente desce ali, precisa ter o quê? Hidratação e alimentação correta. Tá? Sistema endócrino que eu já falei para vocês. E aí eu queria, vou encerrar, porque estou todo mundo com fome. Então, é só para fechar aqui com vocês o seguinte. O que é envelhecimento ativo e qualidade de vida? Envelhecimento ativo é você possuir uma alimentação adequada, uma vida social para auxiliar nessa autoestima. O emocional tem que estar de acordo para o desenvolvimento de qualquer outra atividade a nível familiar, principalmente. Família é nossa base, família é o nosso tudo, então isso tem que estar junto. E a atividade física, ela é que vai fazer com que nossa fisiologia, nossa musculatura mantenha-se organizada para que possamos consumir o alimento de forma adequada e tudo está de acordo. Ok? Então eu agradeço a atenção de vocês, bom almoço e tudo de bom. Obrigada pela atenção.